Olá, eu sou Midian Mascarenhas e hoje o assunto do 321 REC é o atendimento da Universidade Federal de Rondônia à saúde mental da população durante a pandemia de Covid-19. 3, 2, 1, REC. O Ministério da Saúde recebeu a primeira notificação de um caso confirmado de Covid-19 no Brasil em 26 de fevereiro de 2020. O paciente é um homem de 61 anos. Depois de uma viagem de 12 dias a trabalho na Itália, ele foi para Paris, de onde embarcou de volta para o Brasil. Chegou em São Paulo no dia 21 no aeroporto de Guarulhos. 2 dias depois, começou a ter febre, dor de garganta, coriza e a tossir. No dia 24, foi para o Hospital Albert Einstein, onde fez os primeiros exames. Como o teste para o novo coronavírus deu positivo, uma contraprova foi enviada para o Instituto Adolfo Lutz, que hoje confirmou o resultado. Até dezembro de 2022, foram confirmados pouco mais de 35 milhões e 300 mil casos e 690 mil óbitos por Covid-19 no Brasil. Em Rondônia, até 15 de dezembro, foram confirmados mais de 463 mil casos. Segundo o levantamento realizado pelo G1 Rondônia, com dados do boletim da Agevisa, em uma semana o estado registrou um aumento de 116% nos casos de Covid-19. A comparação entre a semana 13 a 19 de novembro, quando o estado registrava 367 casos, já na semana seguinte, de 20 a 26 de novembro, saltou para 799 notificações positivas para Covid-19 em Rondônia. Aconteceram impactos na economia. O desemprego aumentou e o reflexo se deram também na saúde da população, especialmente na saúde mental. O estresse foi uma das maiores sequelas deixadas pelo Covid-19, sem contar os lapsos de memória, depressão, ansiedade e os impactos sociais do isolamento e das perdas. No primeiro ano da pandemia, a prevalência global de ansiedade e depressão aumentou cerca de 25%, de acordo com a estimativa da Organização Mundial da Saúde. Os psicólogos foram essenciais para cuidar dessas pessoas. O Conselho Federal de Psicologia adotou atendimento remoto de forma segura e ética, conforme a Resolução número 04 de 2020, que orienta a categoria sobre atendimento online durante a pandemia do Covid-19. Em Rondônia, uma importante ação foi realizada durante a pandemia. Estou falando do Serviço de Psicologia Aplicada, SPA, do curso de Psicologia, mais conhecido como Clínica de Psicologia da Universidade Federal de Rondônia. O SPA foi criado em 1993 e é considerado como uma clínica escola, com envolvimento de ações de ensino, pesquisa e extensão. O período da pandemia foi desafiador e quem participou diretamente nos atendimentos sentiu o impacto do novo coronavírus na vida de todo mundo. O egresso do curso de Psicologia da Uni, Marcos Henrique Figueira de Melo, que se formou em agosto de 2022, conta como foi sua experiência de atendimento no período mais crítico da pandemia. Esse período da pandemia ele foi um período um pouco conturbado, porque a gente não sabia o que fazer naquele primeiro momento, né? Veio muito essa questão do medo, da ansiedade, das fobias sociais, né? Então foi um período assim de adaptação, de repensar minha própria prática como psicólogo ali, aprendiz, né? Eu comecei meus estágios remotamente, atendendo de casa, nós não tínhamos a oportunidade de estar dentro do serviço. E aos poucos a gente foi se inserindo dentro da estrutura física que a universidade oferece.
Apesar de ser difícil esse momento, foi um período também de renovação, porque a gente pôde atender pessoas do Nordeste, de outros estados do Norte, né? Então a gente ampliou o nosso acesso em relação ao serviço. Durante a minha prática, eu tive a oportunidade de acompanhar 3 pacientes, né, apenas, mas foram pacientes que me demandaram bastante da minha capacidade mental de organização, de planejamento, né, de autocuidado também. Com o passar dos meses, a pandemia foi cessando aos poucos e a gente pôde voltar ao serviço presencial. E no serviço presencial, né, a gente percebe a grande importância que o serviço de psicologia aplicada da Uni tem no município, porque ele também funciona como um serviço que desafoga, né, o Sistema Único de Saúde, principalmente os CAPs. Os CAPs, que são o Centro de Referência de Atenção Psicossocial. Que é uma das coisas positivas que a pandemia trouxe para nós. Perceber que cuidar da saúde mental também é importante. Que não é apenas a saúde física que importa nesse momento, lógico. Precisamos cuidar do nosso corpo também. Mas a mente também importa nesse momento. O estudante de psicologia da Uni, Matheus Limpinski, relata sua experiência em que estagiou na clínica em plena pandemia. Quem estava na linha de frente de combate à pandemia, ao coronavírus, e que está sujeito a essas condições gerava muitos estresses e sofrimentos que não foram previstos quase em nenhum momento durante uma graduação. E foi uma novidade para todo mundo, né, de como a gente poderia fazer algo do tipo, um atendimento. A modalidade de atendimento que eu estive atuando com uma equipe também da mesma turma que eu, e foi o atendimento de plantão, que é uma modalidade de plantão psicológico de atendimento em que a busca da pessoa prontamente é atendida. Essa é a proposta do plantão. E pela nossa dificuldade de lidar com a busca e o atendimento durante esse período da pandemia, com esse distanciamento social e mediado pelas tecnologias digitais, nós nos inspiramos no modelo de plantão, fizemos uma pequena adaptação, em que o objetivo era diminuir o máximo possível a janela entre a procura pelo atendimento, a chegada da pessoa que buscava o atendimento psicológico, até o atendimento dela com algum dos estagiários supervisionados. Então a gente não poderia estar em si num plantão propriamente dito, como a literatura descreve, mas tentamos nos aproximar o máximo possível desse modelo. Experiências intensas, não é mesmo? Para conhecer mais sobre o serviço oferecido pela Clínica de Psicologia da Uni, é só acessar www.spa.uni.br. De acordo com o site, o atendimento à comunidade é gratuito, realizado de segunda a sexta-feira, das 8 horas da manhã às 8 da noite, para todos os públicos, crianças, adolescentes, adultos e idosos. Se tiver dúvidas, você pode enviar um e-mail para spa@uni.br ou ligar no telefone 21 82 20 25. Com produção de Moara Araújo e Márcia Chaves, eu, Midian Mascarenhas, fico por aqui. Até a próxima! 3, 2, 1, REC!